Olá, História da Gente, iniciando mais um programa. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a Rede Super por estar nos abrindo a porta para mais uma vez mostrar histórias interessantes. Também ao Estúdio X por estar produzindo esse programa maravilhoso. E a História da Gente hoje começa com um grande irmão, amigão, alguém que também tem uma história bacana, ali do Alto do Taquaril, nosso querido pastor Djalma. E aí, pastor Djalma, tudo bem? Tudo bem, Cris. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Você veio até com a blusa nova, arrumadinha. Isso é um carinho com o programa danado. Olha pra você ver. Tem que valorizar. Que bom. Pastor Djalma, é interessante, assim, quando eu entrevisto vocês, e o senhor veio de onde? Qual que é o bairro que o senhor nasceu? Como é que foi a infância lá? Foi um menino quietinho, bagunceiro? Como é que foi? Cris, eu sou nativo do Taquaril, né? Sim. Nativo. Engraçado que hoje eu vou lá no Taquaril, lá, assim, tudo mudou muito, porque o Taquaril ele era deserto, mato, né? Não era deserto, era muito mato, tal. E hoje, quando eu ando lá no Taquaril, assim, parece que eu sou um estranho, né? Porque mudou muita coisa, né? O Taquaril de hoje, a gente só tem recordação daquele Taquaril que a gente cresceu ali, porque mudou muita coisa. Mudou para melhor, né? Com certeza. Mas deixa saudade. Agora, se que eu era quietinho, não, cara. Eu era aquele neguinho terrível, da canelinha seca. Fazia muita bagunça? Demais da conta, cara. Minha mãe teve que orar muito pela minha vida, cara. Orar muito. E você é o quê? Você é o mais novo, mais velho dos irmãos? Como é que é? Não, eu sou, assim, nós somos uma família de 12 irmãos, né? Eu sou um dos caçulas, né? Tem o pastor Jair, que é seu amigo até, e a Marisa também, que é sua amiga, e são mais novos que eu. E teve um irmão também por nome de Disseu, que entre o Jair e a Marisa, que ele faleceu, né? Tinha muito aquela questão das crianças, né, falecer novo, que é surto de doença, sarampo, aquelas coisas, né? Então, e a mortalidade infantil era muito alta. E aí nós perdemos esse irmão, entendeu? Mas eu sou um dos caçulos. E como é que foi, assim, a sua infância? Foi uma infância produtiva? Foi uma infância de muita dificuldade? Como é que você tem de recordação, assim, da infância, cara? Cara, uma infância assim, muito difícil, né? Por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E minha mãe criou, que tanto de filho, né? Carreirinha, que você deve conseguir mensurar como que é, né? Sim. Naquela época. Então, minha mãe criou a gente sozinho, cara. Minha mãe, ela opinou na viuvez dela, ela não casar, não ter outro parceiro, então criou a gente sozinho. Deus, né? E ela, mas ela deu conta. Quando eles falam de mulher, se chega o Dia Internacional da Mulher, assim, na igreja, fala assim, ó, quer falar de mulher, fala da minha mãe. Que legal, cara. Sim, sai da curva. Se você for lá no Taquaril lá e procurar saber quem foi minha mãe, eles vão falar a biografia dela. A mulher, assim, acima da média. Era engraçado, parece que, não desmerecendo as mulheres de hoje, não desmerecendo os homens de hoje, mas parece que os nossos antepassados, assim, pai, mãe nossos, eles tinham uma garra diferente, não tinha, cara? A pegada era muito forte, cara. E é Deus o tempo todo, não tem como ser Deus que prepara as pessoas, cara. Porque E pro tempo delas, né? para a época delas, para viver na época delas, cara. Mas minha mãe era acima da média, cara, acima da curva. Porque a minha mãe, cara, com todas as dificuldades, com todas as lutas, cara, tem hora que eu vou, quando eu ando lá no Taquaril, assim, às vezes, eu não tenho aquela disponibilidade de ficar sempre, estar indo lá assim, andando, né? Até porque é onde que eu exerço meu ministério é em Ravena, então quase tudo eu focalizo para lá. Mas quando eu ando lá assim, que eu vejo as pessoas se falando assim, aí eles lembram da minha mãe conseguia, com todas as lutas, criando a gente, ajudando a criar netos, ela ainda adotou um tanto de crianças, cara, entendeu? Minha mãe ainda conseguiu ajudar muitas mães solteiras na época, cara. É mesmo? É. Ela, com todas as dificuldades, com a casa dela cheia, ela ainda dividia com o próximo? Dividia com o próximo, entendeu? É um legado que ela deixou que eu queria ter para mim, cara. Hoje eu me esforço para isso, mas eu fico entendendo que isso foi um dom que Deus deu para ela. Eu me esforço. A minha mãe, cara, assim, há uns anos atrás, ô Cris, mãe solteira era marginalizada. Tinha pai que expulsava a mãe solteira de dentro de casa, né? Porque
desonrou minha filha e tal, aconteceu isso com você, então, marginalizava. Então, o que acontecia? Aí, muitas vezes, aquelas mães, naquela época, assim, com dificuldade, a minha mãe colhia a criança para dar um suporte para aquela mãe trabalhar. Então, hoje a gente vê alguns meninos, tem um dia que eu encontrei com o meu irmão lá no Taquaril, eu falei, Djalma, você lembra desse menino aí? Eu falei assim, não, que menino é esse? Rapaz, esse menino, minha mãe criou ele, cara, ele criancinha ficava lá, eu fui e lembrei, cara, porque era tanto menino que ficava lá em casa, lá eu já era adolescente, né, então não dava aquela atenção para os meninos. Aí esse menino, cara, ele começava a chorar, parece que o nome dele, acho que era Vinícius, né, a mãe dele tinha mais 2 filhos. E ele, quando ele começava a chorar muito, a gente colocava uma fralda na boca dele, todas as crianças gostavam da chupeta, ele gostava de um pano. Ele mordia o pano? É. Olha. Que legal. Eles veio e falaram assim, aquele do pano, agora eu tô lembrando, é o da fralda. Ah, que bênção. E aí, cara, uma coisa que eu acho muito legal, que falta hoje, eu encontro muitos meninos e falo assim, essa aqui é minha mãe de leite. Isso. Né, que uma mulher amamentava o filho da outra, né, cara? Na mesma época, eu tenho um irmão de leite, lá no Veracruz, lá, eu tenho um irmão de leite. Os jovens de hoje não devem nem saber o que é isso. Não sabem o que é isso, não. Entendeu? Às vezes eles vivem isso, né? Amamenta numa mãe civil, por exemplo. O meu filho, por exemplo, tem 20 anos. Teve uma vez que a minha esposa precisou de fazer uma viagem para fazer uma prova lá no Rio de Janeiro, e ele amamentava. E eu fui, e a gente ficou sem saber como que ele ia fazer. Aí a minha cunhada, ela estava amamentando também. Aí eu levava o meu filho, o bebê, lá para ela amamentar ele. Que bacana. Entendeu? E hoje ele já é adulto, meu filho, e essa minha cunhada fala assim, Mateus, você tem que me respeitar, porque eu sou sua mãe de leite. Ele para e olha assim, mas como assim? Como que pode? E aí vem a adolescência, né? A adolescência é a época que a gente vai conhecer novas coisas. E é uma fase até complicada. Todos nós tivemos uma fase complicada na adolescência. Como é que foi sua adolescência? Cris, a minha adolescência foi o divisor das águas para ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Porque o que acontece? Criança, minha mãe levava a gente para a igreja. Minha mãe levava a gente para a igreja. Eu não sei se eu vou conseguir contar uma história para você aqui, que eu lembro muito, que eu gosto de compartilhar essa história. Minha mãe levava a gente para a igreja, criança. Aí quando a gente chega na igreja, eles davam oportunidade para a gente, falavam assim, irmão João, vem cá, lê o versículo da Bíblia aí e tal. Aí a gente aprendendo a ler, ficava todo empolgado, se sentia importante, ir lá na frente do púlpito, né, ler o versículo, eu li o versículo da Bíblia e tal, e compartilhava lá alguma coisa para os irmãos lá e tal. Eles falavam, nossa, esse menino é uma bênção, né, e tal. E elogiava a minha mãe, irmã Docelina, esse menino é uma bênção e tal. E eu amava a igreja. Gostava da igreja, do estudo da igreja lá, assim, e a gente ia todos os cultos. Longe, minha mãe arrastava os meninos e ia para a igreja. E só que naquela época, existiam os evangélicos, as crianças não jogavam bola. Sim. Você se lembra, sabe? Lembro, nem via televisão, fiz ver televisão. A televisão, lá em casa, lá para mim, não tinha problema nenhum não ver televisão, porque não tinha televisão mesmo. Sim. Na verdade, não tinha nem luz. Amém. Aí eu ia para a igreja, aí quando era no outro dia, eu era crente na igreja, assim, uma bênção, cabeça de mão comprida, calça comprida, porque tinha que Deus, as crianças tinham que ir dessa forma. Tinha um ritual, né? Era o ritual. E quando protocolo. eu estava lá na igreja, eu gostava muito de futebol. Você gosta de futebol, Cris? Nossa, sou louco. E eu jogava bola, eu era até bom de bola. Eu sabia jogar e tal. Só que não podia jogar bola, Cris. Como é que eu ia ser crente e jogar bola? Aí, e para lá no Taquaranda que a gente morava, tinha a rua que a gente batia a pelada lá, e lá era o caminho dos irmãos e para o monte. O monte era acima da minha casa, sim, um pouquinho acima da minha casa, né? A minha casa era a última, mas para cima já era o mato e tinha um monte. Aí os meninos iam jogar bola, só João, vem. E eu parava, olhava assim, né, tal, calça comprida e tal. Eu tinha pregado no dia antes lá na igreja. Eu falei assim, não posso jogar bola, mas meu coração estava lá no futebol. E eu falei assim, não posso jogar bola não, cara, não. E eu disse, vem rapaz, vamos aqui. Eu falei assim, não, cara, não gosto de bola não gosto de bola mais não, tal, que negócio todo. Aí eu não aguentava, aí eu caí no pecado. E jogar bola era pecado. Era pecado. Eu fui jogar bola uma vez, da igreja, assim, e eu não dormi na noite. Porque eu joguei bola, e minha mãe colocou um disco lá que chamava A Última Trombeta.
Não sei se vocês lembram. Você é doido. Jesus Era tinha muito forte, voltado, buscado o povo, e o povo tinha ficado. E eu tinha jogado bola e aí, rapaz, eu punha a cabeça assim debaixo da coberta e eu tremia. Falei, Deus, se eu voltar hoje eu vou ficar que eu joguei bola. Eu joguei bola. Eu joguei bola hoje. E aí, rapaz, e eu vi aquele flash do disco assim, eu ficava no arroia. E eu falei, meu Deus, graças a Deus Jesus não voltou naquela noite. Aí... Mas mijei a cama toda, confesso. É complicado. Aí, rapaz, eu caí no pecado do futebol. Aí, mas só que eu olhava para um lado, olhava para o outro, sabe? Não tem ninguém da igreja, não tem problema nenhum, ninguém vai saber. Grace, era impressionante. Eu dou o primeiro chute, os irmãos do monte passaram. Eu brinco, parece que eles eram ninjas, aí do nada, Jesus. Aí eles vi. E repreendi a gente, né? Lógico. E outra, punia da minha mãe. Irmã Celino, filho da senhora estava jogando bola e tal. Aí ela também. A ameaça era de tirar o cargo do círculo de oração, a senhora vai perder o tal. Aí minha mãe vinha e dava uma dura em mim. Mas o que acontece? Você está falando da adolescência, aí quando eu entendi que jogar bola era pecado, eu falei, eu vou continuar jogando bola, eu vou cair no pecado. Aí foi o meu erro. Abandonei o evangelho na minha adolescência. No curto espaço de tempo na minha adolescência, eu sofri muito, irmão. Aí eu aprendi a beber, aprendi a fumar, entendeu? E minha mãe orando muito, de joelho e tal ali, e eu sofri muito na minha adolescência. Mas aprendi muito também, graças a Deus, que eu sempre pude ver o cuidado de Deus com a minha vida, o projeto que Deus já tinha para a minha vida naquele período, porque, estava falando da minha adolescência, a maioria dos meus amigos do futebol da adolescência, eles foram ceifados, mas Deus me preservou. Amém. Então, por isso que eu estou cortando essa palavra aqui para falar, porque quando eu abandonei a igreja, que eu saí nesse pouco espaço de tempo, e eu na minha adolescência, eu falei, já sou adolescente, aí eu fui trabalhar com 14 anos, já tinha ter renda, né, tinha dinheiro e tudo. Naquela época podia trabalhar com 14 anos, eu entrei trabalhar na turma do Ferrinho, não sei se você lembra, da SLU. Da SLU. Isso, e foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Aí eu já tinha renda, aí aquela questão da independência, né? Tinha dinheiro, já sou dono do meu próprio nariz, foi a minha ruína, né? E graças a Deus, a misericórdia de Deus ainda me alcançou no final da minha adolescência, porque aí com 20 anos eu me converti no Evangelho, né? Com 20 para 21. Em outubro, eu faço aniversário em dezembro, eu converti em outubro, eu ia fazer 21 anos, para a honra e a glória do Senhor. E aí veio para o Evangelho e sua mãe estava ainda na igreja? Na igreja, ainda? minha mãe participou, né? Me viu assim, no Evangelho, já transformado pelo poder de Deus, uma decisão pessoal mesmo de confessar Jesus Cristo como seu Salvador da minha vida. E minha mãe pôde contemplar. Mas se você conversar com os meus irmãos, eu era o torto da casa. Eu era aquele assim, eu fico imaginando as pessoas quando falavam assim para minha mãe assim, Dona Docelina, o filho da senhora não vai viver até 15 anos. Ele vai morrer, eles vão matar ele com 16, com 17, com 18, com 19. É mesmo, tem esse julgamento. Exatamente. E aquelas mães assim, muito moralistas, acho que todas as mães, a maioria muito protetora, aquele negócio, todos os filhos delas, às vezes faziam as mesmas coisas que eu. Às vezes até pior, mas o errado era eu. Você que era o erro da senhora. E aí você encontra Jesus, e aí como é que veio o casamento, rapaz? Cris, eu converti e, cara, primeiro amor, cara, não namorava, cara. Eu não namorava, não fazia nada, só igreja. Eu ia à igreja de manhã, tarde, noite, monte. Eu era o beata da igreja, eu era o beatão da igreja. Se eu tivesse o beato da igreja, acho que seria eu, cara. Cara, assim, amava, estava tão envolvido com Jesus, cara, que eu não namorava, não fazia nada. Assim, só mesmo envolvido com as coisas de Deus. E quando Deus ministrou no meu coração que eu precisava de uma esposa, eu falei, precisa, então vamos ter uma esposa. Aí eu comecei a orar. E depois de orando, aí eu cheguei perto da minha esposa, que a gente casava. Foi a única namorada que eu tive no Evangelho, porque antes era paquerava, né, na minha adolescência, mas depois de homem transformado, eu entendi que eu precisava de ter uma esposa. Então eu também não paquerava ninguém, eu não tive esse negócio de, vou tentar sorte com um com o outro, não. Eu orei ao Senhor, até que Deus colocou a Sueli na minha vida, né, que é a minha esposa, que a gente está casado, tem 28 anos.
28 anos. 28 para A 29. importância da oração, né, rapaz, para um relacionamento. Olha como que faz diferença, né? Com certeza, né? Deus tem que estar nos todos os detalhes das nossas vidas. E eu lembro da minha... eu estava comentando com a minha irmã, que quando nós íamos orar no plantão de oração da igreja, o pastor convocava o plantão de oração para todo mundo orar, pelo bairro, né, tal, para Deus intervir contra a violência lá no Alto Veracruz, né, que tinha troca de tiro, aquele negócio todo, estava um momento muito complicado. Então o pastor convocava a gente para fazer plantão de oração. Então a gente ia orar e orava de madrugada. Eu saí lá do Taquaril, eu fiz esse desafio comigo. Foi assim, o que marcou a minha história. Porque o pastor falou, gente, vocês podem escolher orar para vocês orar. Eu falei, eu quero orar de 1 às 2. Aí era a pé. Eu ia lá para o Taquaril, acabava o culto, eu ia para minha casa. Dormia um pouco, descia, aí eu orava. Aí acabava de orar, eu subia, dormia, no outro dia eu ia trabalhar. Foi uma das experiências que eu tive com Deus, tremenda. Que fortaleceu Me mesmo. fortaleceu muito. Só que mas eu vi alguns jovens orando, eles ficavam orando pela Rebeca, querendo dizer, tanta coisa assim, o cara pedindo Rebeca, nós estamos vivendo um caos aqui na nossa região, jovens sendo ceifados, e muitos preocupados. Mas eu não, sempre descansei no Senhor nessa área. E Deus te honrou. Graças a Deus. E aí veio o ministério pastoral, como é que foi isso? Foi o ministério. Os pessoal falavam assim, você vai pastorear e tal, você vai ser pastor. Eu falei, meu Deus, cara, como assim? Eu nunca pedi para ser pastor e tal, não, vou pastorear. Vai sim, Deus vai te usar. Então, aí eu falei assim, o pessoal está falando assim, eu não quero ser pastor não, eu quero ser crente igual eu sou mesmo, e faço evangelismo, eu já ajudo muito na obra, pastorear não e tal. Aí teve um dia que uma irmã chegou perto de mim na escola bíblica dominical, uma irmã, uma anciã, você, tchau. Aí você, assim, irmã. Eu ministrando na escola bíblica dominical, quando eu ministrava para classe de adultos, 100 horas. Ela me chamou e falou assim, olha, Deus vai te usar muito pastoreando. Eu não resisto ao chamado do Senhor para a sua vida. E ela começou a falar, cara, e eu nunca tinha levado isso a sério. A partir daquele dia, eu falei assim, Deus, eu aceito o chamado do Senhor para a minha vida, mas eu não quero pastorear num lugar confortável. Falei com Deus, se o Senhor me dá um desafio diferente de tudo que eu estou vendo, eu vou ver que é um do Senhor. Mas agora, se não for dessa forma, não vai ser o Senhor. Se for para você... Mais um, não dá. Não, o Senhor me usa de uma maneira diferente. E foi aonde que, passado uns tempos assim, aí eu já comecei a acostumar com a ideia também, sim, fui orando. É aonde que apareceu essa igreja lá em Ravena, numa comunidade lá, assim, que os pessoal param, tem gente que eu levo lá e fala assim, tchau, o que você está fazendo aqui, nesse lugar? Você passa na porta de tantas igrejas e tal, e vê que deixa lugar difícil e tal, pega essa BR, que trânsito, tem dia que você quase dorme nessa BR e tal. Eu falei assim, foi o que eu falei com Deus, se fosse algo diferente eu aceitaria. Agora o conforto eu não quero. Tem que enfrentar o tempo todo o perigo. Isso. Aí foi o que eu pedi a Deus e Deus me deu. E hoje o trabalho está lá com jovens, com mulheres, com adolescentes. Como é que está o trabalho? Foi implantado numa igreja nova, uma igreja, como se fosse uma igreja missionária. Eu e a minha família só, nós começamos do zero, lá, esse projeto lá de igreja, lá nesse lugar que eu estou hoje. E literalmente do zero mesmo, né? Então, assim, teve que fazer a fundação e tudo, construir o templo, mas aí tem uma história de construir esse templo. Eu ajudava uma comunidade terapêutica, CREDEC, você conhece o CREDEC? Conheço. O CREDEC, eu ajudava o CREDEC, eu era um dos pastores lá, eu ajudava lá Adélio, o pastor Wellington, e teve um dia que eu cheguei lá para ministrar a palavra de Deus, que eu aconselhava os meninos, os alunos. Então, um dia que eu cheguei lá de manhã, aí tinha caído uma tromba d'água lá nesse lugar que chama Maquiné. Né? E tinha, aí me inundado as casas, aquele negócio tudo e tal, eu passei, todo mundo desolado. Não sei se você já foi num lugar que isso acontece, as pessoas do lugar parecem que ficam em choque, cara. Eles não... Todo mundo parado, paralisado. E aí eu fui e falei assim, meu Deus, eu vou ter que ajudar. Hoje eu não vou ministrar. Fui lá e falei, Adélio, não tem como, eu vou ajudar aquele povo. Uma comunidade, lá eu vou ajudar aquele povo. E tinha muita gente que eu conhecia lá e tal.
Eu fui para lá ajudar e comecei a limpar, ajudar a limpar os barracos, encorajar o povo, vamos lá, vamos mudar isso aqui, vamos para cima. Daí tem que levar coragem, porque pastor tem que levar coragem, levar fé, né? E aí, quando chegou na hora do almoço, eu tinha levado uns alunos, uns fortes, né? Então eles arrancavam, jogavam sofá velho fora, televisão velha, porque tinha inundado os barracos todos, não aproveitou nada. Aí, quando chegou na hora do almoço, a diretora da escola próxima, ela falou assim, pastor, fiquei sabendo que o senhor está ajudando os pessoal aí, eu fiz a comida do povo, mas eu tenho que buscar. Aí eu pedi para buscar a comida, aí chegou, eu falei, gente, vamos reunir, vai ter uma comida e tal. Aí todo mundo foi lá para... Falou que é comida, né, irmão? Aí junta, comida une o povo, né? Une. E o povo lá, mas na hora de servir a comida, eu estava servindo a comida para o povo. Então, vem para cá e tudo. Eu estava num lugar que eu não achei legal onde que eu estava dentro de um boteco. Nada contra o local, né, tal, mas... ou tudo contra o local, de repente. É. Aí eu estava lá servindo a comida para o povo, e eu falei assim, Deus, estou desconfortável aqui neste lugar, acho que aqui não é lugar para mim estar. Pensei assim, uma amiga assim e tal, e em cima da sinuca, as comidas, aí eu falei, aqui tinha que ter uma igreja, pensei comigo, aqui tinha que ter uma igreja, né, e tal, aí resolvi esse problema. E ministro, Deus deixou no meu coração, mas tem que ter igreja, você é o pastor. Onde que nasceu esse projeto dessa igreja, desse lugar? Aí vai você. Compartilhei isso com algumas pessoas, de imediato as pessoas comprou a ideia. Não, vamos lá construir essa igreja, rapidinho nós construímos uma igreja. Né? Glória a Deus. E aí está lá hoje, já tem quanto tempo? 13 anos. 13 anos? É. 13 anos já com o povo e no local que ninguém acreditava. Ninguém. E aí, se alguém quiser falar com o senhor, como é que faz? Fácil, né? Assim, por exemplo, quando as pessoas querem falar comigo, normalmente as pessoas me ligam. Eu falo, pessoal, é igual ontem eu tive um aconselhamento com uma irmã, eu falei assim, irmã, é 24 horas, né? Só pode me ligar a qualquer hora. Eu já socorri pessoas, por exemplo, lá 1h da manhã e tal, e não tem dificuldade, cara. Eu fico assim, bem na verdade, é integral para a obra. O tempo todo? O tempo todo. E aí, qual que é o telefone? 31, né? 99681-2473. E aí, Djalma, você hoje também atua muito na área do esporte, né? Amo futebol, eu jogo uma bolinha no final de semana, quando pode, né? Você gosta de jogar um futebol? Futebol. E aí, quando você está nesse espaço do futebol, você se desloca, você pensa a cabeça, como que é essa questão do futebol? Olha, é uma terapia para mim hoje, né? O futebol é uma terapia, é um escape. Né? Por exemplo, às vezes a cabeça está muito... aglomera muita coisa, muito pensamento na minha cabeça, assim, e aí quando eu vou lá no futebol, aí eu desligo um pouquinho, fico ali só envolvido com o futebol. Então, todo dia que eu vou jogar um futebolzinho com a galera, aí eu desligo de tudo. E no bem da verdade, aí quando você chega lá, às vezes você vai no futebol, uma vez, um amigo meu falou assim, Djalma, acho que você não joga futebol, é nada, cara. O pessoal te chama para jogar bola, chega lá, você prega o evangelho, você salta o cajado do povo. Você usa de uma arma, que é o evangelho, para o futebol, para levar o futebol, o evangelho. Eu joguei muita alma no futebol. Dentro do futebol, porque às vezes as pessoas ficam assim meio desconfiadas com o evangelho, com o pastor, com o crente, será e tal. Aí na hora que eles vão aproximando, vai vendo que você é um mortal de carne e osso, que você também tem luta, que você tem dificuldade com ele começa a te conhecer mais de perto e vai te dando uma abertura para você falar de Jesus. Todo o convívio social é assim que funciona. Né? A primeira coisa para você falar de Jesus, a pessoa tem que confiar que você realmente é enviado de Jesus. Porque muitas vezes a dificuldade que se tem de se pregar o evangelho é porque tem muitas pessoas que falam de Jesus sem credibilidade para falar de Jesus. Eu acho que esse é o ponto. Então, quando a pessoa chega e confia assim, olha, eu conheci o Djalma, eu vi a adolescência dele, eu vi tudo o que ele passou. E hoje ele está pregando o evangelho, esse Jesus muda a história. Uhum. Aí eles encostam, né, e tal. E eu preguei uma vez na beirada de campo para um rapaz, o nome dele é Isaías, ele é pastor Isaías. Eu preguei para esse rapaz porque eu estava jogando futebol dentro do campo, jogando bola. E eles falaram assim, olha quem está jogando bola. Eu disse, Djalma, que cara aprontava, né, tal, lá do Taquari, aquele negócio todo. E o cara estava escutando os pessoas que me conheciam comentando.
E quando acabou o primeiro tempo, ele encostou em mim, Isaías. Tchau, vem cá, o pessoal está falando, tal, que Jesus mudou essa história. Eu falei assim, comecei a falar de Jesus para ele. Aí, passado poucos dias, eu vi ele com o violão nas costas, já fazendo a obra de Deus. Fazendo tudo que Deus tinha mandado. Exatamente, entendeu? Então a gente tem que falar de Jesus o tempo todo. E falando de Jesus nas ruas, falando de Jesus no bairro, eu vou deixar um pedacinho para a gente ver o trecho do evangelismo e de um evento que nós vamos fazer junto com o pastor Djalma. E quero que vocês assistam aí. Vai estar o pessoal do rap, vai estar o pessoal da juventude, vai estar o pessoal das danças e também o Catacrente. O Catacrente é o nosso ônibus, aonde nós estaremos aí fazendo um grande trabalho espiritual. Pastor Djalma, deixa uma palavra aí para esse que está te assistindo, deixa aí o seu telefone e manda um alô para a turma aí. Olha, a palavra que eu deixo para a galera é um texto da palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, que as bênçãos do Senhor enriquecem e ela não traz dores. Amém. Então, deixa esse versículo, é um versículo que muitas vezes as pessoas, quando saem para fazer algo, você está falando desse trabalho que você vai estar envolvido amanhã com a gente, tem pessoas que acham que é doloroso, que vai te trazer aborrecimento. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, é bênção. E bênção é bênção. Traz alegria, traz refrigério, traz alívio. Cris, se tem uma coisa assim que eu tenho muita resistência, é com o obreiro, com pessoas que fazem a obra de Deus reclamando, gemendo. Uhum. A gente faz as coisas de Deus com alegria, irmão, porque é uma comissão que o Senhor entregou para poucos. Amém. Tem hora que eu fiz, tem pessoas, tem pastores que às vezes começam a reclamar tanto comigo, que eu falo, gente, por que eu não falo com Deus? Deus, eu estou entregando, eu não quero, porque não pode fazer as coisas chorando. É verdade? Eu não sei se você vai compartilhar dessa ideia comigo, né, Cris? Fazer murmurando não resolve. Não, porque é um chamado. E Deus, quando Ele te chama, Ele te dá a opção de você ir ou não. Se você falar assim, eu não quero ir, de repente pode ter consequências. Mas Ele não vai te obrigar a ir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você está na obra, você é militante da obra como eu sou. Você sabe disso. A obra disso que você faz as coisas, né? Assim, e todo mundo deve pensar, puxa vida, o Cristo está fazendo coisas assim, que é absurda. Mas na sua intimidade, tem alegria. Tem, rapaz, só Jesus sabe. Se tirar isso de você... Se tirar isso de mim, pode me enterrar. Pronto. Então amanhã nós vamos estar lá em Ravena, né? Lá no Maquiné, a comunidade lá chama Maquiné, com esse trabalho, é um congresso que a gente está fazendo com os juniores, com adolescentes. Como é uma igreja que foi implantada agora, é o primeiro, né? E nós estamos contando com a sua presença, com a sua galera lá. Entendeu? Já comentei para todo mundo, o Cristo está vindo aí, está trazendo uma galera, entendeu? E eu estou achando que, eu estou imaginando o seguinte, o povo vai te amar lá, cara. Amém. Lá é sua cara. Então aí que eles falam, todo mundo odeia o Cristo, mas tem o de cá, o brasileiro, o mineiro, o Belo Horizontino, é só todo mundo anda pro Cristo. Não, todo mundo, eu falo assim, eu vou encontrar com o Cristo, manda um abraço pro Cristo. Que Deus abençoe vocês aí. Agradeço demais a Deus pela vida do pastor Djalma, por essa entrevista gostosa. E a história da gente é isso aí, alegria, histórias legais. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe sua vida.